Boa noite, pessoal. Vamos falar de mais um personagem bíblico nono. Você está no canal das Revelações Bíblicas e nós estamos aí no nono personagem bíblico. Eu sou o apóstolo Washington Souza e estamos aqui prontos a começar um novo estudo. Vamos falar então da chamada de Abraão. O versículo para nossa memorização está em Gênesis capítulo 12, versículo de número 1, que está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mandarei. Olha que interessante. Essa chamada de Deus para a vida de Abraão é algo que mexe com as estruturas. E eu vejo que Deus também chama cada um de nós e ele mexe com a nossa estrutura. Uma certeza é que quando Deus nos chama, nada da forma que era fica. Vai ter que mudar alguma coisa aí. Amém? Vamos lá. É óbvio que Deus não planejou abençoar particularmente toda a espécie humana depois do dilúvio, pois amaldiçoou os filhos de Cão, especialmente Canaã, ou seja, toda Canaã era amaldiçoada, que está em Gênesis 9, do 25 ao 27. Ele também abençoou Sem, que está em Gênesis 9, 26. Podemos ver essa bênção tomar forma em Gênesis 11, 10, quando a idade e linhagem de Sem são mostradas, como o de Sete, tudo isso para se chegar a um homem depois de 10 gerações a partir de Noé. Esse homem é Abraão, primeiramente chamado de Abrão. Ou seja, antes de chegar a Abraão, houve 10 descendentes diretos de Sem, até chegar aí nesse homem chamado Abraão, que ele vai ser chamado Abraão mais para frente, mas primeiramente ele é chamado de Abrão. Abraão nasceu 292 anos depois do dilúvio e 58 anos antes da morte de Noé. Na opinião de alguns historiadores bíblicos, Noé tinha grande influência sobre a vida de Abraão. Se isso é verdade ou não, a verdade é que Deus sempre tinha um homem sujeito à sua graça, vivendo sobre a terra. A chamada de Abraão veio aproximadamente na época da morte de Noé e está detalhada em Gênesis 12, do 1 ao 4. Está escrito assim, olha, no Gênesis 12, do 1 ao 4. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela, da terra do seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Tinha recebido a chamada e deixou Ur dos Caldeus por pouco tempo antes disso, em Gênesis 11, 31. Deus disse a Abrão para deixar seus parentes, porque não eram objetos dessa bênção particular. Ou seja, os parentes de Abrão, antes dele, que não eram gerados por ele, ou seja, não eram participantes dessa bênção. Deus escolheu Abraão especificamente para ser o fruto de uma bênção extensa, ou seja, dos filhos que Abraão gerasse, a bênção estaria sobre essa descendência de Abrão. Beleza? Então Abrão tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló,
deixou sua casa e partiu para uma terra estranha chamada Canaã. Essa terra era povoada pelos descendentes de Canaã, filho de Cão. O plano de Deus era destruir esse povo em aproximadamente 430 anos, por causa do pecado deles, e dar a terra aos descendentes de Abrão. Olha que interessante. Isso nós vamos ver lá na frente, que Deus já tinha falado sobre essa profecia dos 430 anos, tá? Onde o povo foi afligido no Egito. Mas nós vamos chegar lá. E aí Deus ele profetizou antes. Deus falou com Abraão que o povo seria peregrino e peregrinaria naquela terra do Egito durante 430 anos. Ou seja, uma profecia que foi verbalizada da boca do nosso Deus. E Deus também tinha dito para ele não levar ninguém. Mas mesmo assim ele levou Ló. E nós vamos ver aí que enquanto Ló estava com ele, enquanto ele levou algumas coisas que não era para ter levado, a bênção vai se afastando dele a ponto de ele fazer algumas atrapalhadas. E não diferente da gente, né? Nós, como servo de Deus também, muitas das vezes, nós fazemos algumas atrapalhadas no decorrer da nossa caminhada. Mas uma coisa que nós temos que colocar na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso coração, é que se fizermos alguma atrapalhada, nós temos que retornar ao começo e voltar ao princípio de todas as coisas para que Deus possa nos alinhar e nos colocar no propósito novamente. Quando Abrão chegou em Canaã, Deus apareceu a ele e falou-lhe novamente sobre a grande bênção que ele tinha para o dar, através de seu filho. Abrão construiu altares enquanto viajou pela terra e adorava a Deus. Deus disse-lhe que toda a terra sobre a qual viajasse seria dada a seus filhos e netos, ou seja, havia uma bênção extensa. Aonde Abraão pisava a planta dos pés, de fato, era dele por herança. E essa bênção, ela não está fora da nossa vida, porque se nós analisarmos, nós hoje somos um povo gentil, mas todos os povos descenderam de Abrão. Todos os povos, os mestiços que hoje existem, todos foram mesclados e hoje nós todos somos descendentes do lombo de Abraão, de uma forma ou de outra. Ou seja, pastor, essas bênçãos estão sobre a nossa vida. Essas bênçãos, elas nos alcançam se nós acreditarmos nela. Entretanto, Abrão não foi sempre fiel a Deus. Houve escassez em Canaã e Abrão saiu e foi para o Egito. Lá, para sua própria proteção, negou sua mulher Sara. Sara poderia ter sido roubada do Abrão e ter sido feita parte do harém de Faraó. Mas Deus interveio a Abraão e Sara foram mandados de volta para onde deviam estar. Ou seja, eles saíram aqui fora do propósito de Deus, eles saíram aqui da linha do campo que Deus queria que eles estivessem. Abraão aqui mentiu, inventou a mentirinha ali e tal. Mas Deus, ele viu ali que o propósito que estava sobre a vida de Abraão era muito maior do que aquilo que estava acontecendo naquele momento. Ou seja, então Deus não permitiu que acontecesse o pior, que o faraó tomasse Sara ali como esposa, colocasse seu harém. Então, antes disso acontecer, o que Deus fez? Deus aí, ele mostra faraó, e ali naquele momento ali, a Sara é devolvida novamente para Abraão. E naquele tempo ali, Abraão, ele restabelece e volta para o caminho aonde Deus queria que ele estivesse. Não é grandioso saber que a mão de Deus guarda os seus, ainda quando afastamos-nos do lugar e do propósito divino. Olha, isso é uma grande verdade, mas nós não podemos ter isso como regra de fé. Porque se nós andarmos errantes, não quer dizer que Deus vai nos tirar, não. Aqui havia um propósito específico. Deus aqui
levantou Abraão. Aqui há uma totalidade de fé aqui que não dá para a gente comparar com a fé que nós vivemos hoje. Alguns homens e mulheres. Tem pessoas que têm muita fé? Tem. Tem pessoas que têm pouca fé? Tem. Então, cada pessoa ela é direcionada com um chamado completamente diferente. Abraão aqui ele foi chamado para ser o exemplo para uma grande nação que se formaria através dos seus lombos, através da tua descendência. Ou seja, Deus escolheu Abraão. Ou seja, Abraão foi escolhido sem possibilidade de dizer não para Deus. Então tem pessoas que Deus escolhe, Deus elege, e os eleitos e os escolhidos de Deus, Deus não abre mão. Tem algumas pessoas que têm propósitos tão tamanhos e grandes que elas erram, falham, fazem, acontece, e Deus ele traz essas pessoas para perto dele, para o propósito dele de novo. E isso é algo inexplicável, é algo que só na eternidade nós vamos poder, aí, se tivermos coragem de perguntar a Deus. Amém, meus amados? Mas aí está aí a chamada de Abraão e a descida de Abraão até nos lugares aonde Deus mandou que ele fosse. Se inscreva no nosso canal, compartilhe aí, ative o sininho para que o YouTube possa entender que você gostou do vídeo e que possa também indicar para outras pessoas. Beleza? Que Deus te abençoe. Até a próxima em nome de Jesus.